Não, perfeito, gente. Então, vamos lá. A gente tem, esse é um fenômeno, cara, um fenômeno bem brasileiro, tá? Ele não é um fenômeno universal. No Chile, no Peru, na Colômbia, meio que não tem isso. Nos Estados Unidos, França, menos ainda, né? Mas no Brasil, no processo histórico, a gente tem uma academia, principalmente nas universidades públicas, que a gente chama de heterodoxia. Isso é um fenômeno brasileiro. Fora do Brasil, a heterodoxia é bem pequenininha, é marginal. No Brasil, a heterodoxia tem um peso grande. Acho que um dos motivos é que a gente teve um economista que era heterodoxo, mas é uma heterodoxia diferente da que vigora hoje. Eu vou até dizer qual é a diferença. Mas a gente teve um pai da heterodoxia brasileira, que foi o nosso economista mais importante de todos os tempos, que é o Celso Furtado. Aí o Furtado ele era um economista heterodoxo, na verdade ele era um economista clássico. E ele deixou uma influência imensa e vários departamentos depois tocaram o programa dele para frente. Né? E aí houve no Brasil, principalmente no departamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unicamp, com a liderança da Maria da Conceição Tavares e depois alguns outros, uma leitura que eu acho radical do Keynes. A ideia do Keynes é que o gasto público ele pode estimular a economia, ele pode gerar crescimento econômico se a economia encontra uma situação como a Grande Depressão dos anos 30. Tá? Essa proposição é uma proposição aceita em qualquer corrente econômica, tá nos livros textos. Mas a leitura que se fez do Keynes na heterodoxia brasileira é radical, e é uma leitura que diz que quase sempre a política fiscal é eficaz para gerar crescimento. Então, é uma leitura que minimiza, no meu entender, as restrições pelo lado da oferta e os problemas inflacionários, e é uma leitura que acha que o estado natural das economias de mercado é operar aquém do pleno emprego. Em condições normais de temperatura e pressão, as economias de mercado operam aquém do pleno emprego, e, portanto, a gente pode ter ativismo fiscal quase que permanentemente, porque é a maneira da gente compensar essa tendência natural das economias de mercado operarem aquém do desemprego. Enquanto nós, da tradição mais não clássica, a gente acha que, na média, as economias estão a pleno emprego, a gente acha que períodos em que a economia está aquém do pleno emprego são episódicos, e aí, nesses períodos, sim, a política fiscal tem um papel importante, se houver por lá espaço fiscal, e, portanto, a gente tem muito mais ceticismo quanto à capacidade do ativismo fiscal gerar crescimento econômico, a gente tem muito mais preocupação com a inflação, e a gente acha que, principalmente em países como o Brasil, que estão no meio da armadilha da renda média, a gente acha que as condições de oferta e de eficiência produtiva são muito mais importantes para desatar o nó do crescimento do que o ativismo do setor público. Então, eu diria, Caio, que essa é a diferença de pensamento. O André Varela Rezende, é difícil, eu já gastei um tempo lendo as coisas dele e até publiquei um artigo debatendo com ele naquela revista Insight. Né? O historiador político brasileiro Christian Lynch me convidou e eu publiquei, há uns 3 ou 4 fascículos passados, um texto relativamente detalhado em que eu rebato as posições que o André Varela Rezende vem defendendo ultimamente. Né? Mas a impressão que eu tenho é que o André Varela Rezende virou um economista heterodoxo. E ele virou um economista adepto da teoria monetária moderna. Que é uma maneira de dizer que não há restrição de recursos na economia, que a gente pode gastar e que o gasto gera crescimento, que esse crescimento autofinancia o gasto. Acho que o André Varela Rezende ele diz que algumas horas você tem limitações de recursos, que o problema inflacionário é um problema real, mas me parece que ele tem um certo otimismo quanto à capacidade do gasto público gerar crescimento. Ele também alega que a teoria monetária está toda ultrapassada, e aí eu confesso, Caio, eu tenho uma certa dificuldade. E a minha dificuldade é bem clara, vou deixar expressar isso aqui, falo isso para o André Varela Rezende se ele estiver na mesma sala que a minha, comigo. Que é o seguinte, o André alega que o debate de teoria monetária brasileira é muito antiquado, pouco atualizado. Isso não é verdade. Os melhores economistas que a gente tem publicam nos melhores jornais. Recentemente, inclusive, a minha economista do IBRE, Silvia Matos, teve um paper com colegas aceitos no Jornal Monetário Econômico, que é o melhor jornal de teoria monetária que a gente tem. A Carlos Viana, que foi diretor do Banco Central, publica na Economic Review, Review Economic Studies, nos melhores jornais. Está todo mundo produzindo. Hoje, pelo contrário, a academia brasileira está muito conectada com a academia internacional e os melhores economistas acadêmicos brasileiros publicam nos top journals mundo afora. Então, eu acho assim, se o André acha que o debate de teoria monetária está muito ruim, que ele tem coisas originais, que ele pensa de maneira diferente, o lugar para ele fazer esse debate não é o caderno de sexta-feira do Valor Econômico. O lugar para ele fazer esse debate é no American Review, no Jornal Monetário Econômico, no Jornal Money Credit Banking, na Econométrica, na Jornal Política Econômica e no Quarto Jornal Econômico. Então, se ele tem coisas a dizer, se ele tem pensamento original em política monetária, que eu não publico nesses jornais, eu estou no mundo aplicado, tocando a minha vida como economista. Estou até correndo atrás para me atualizar. Há uns dias atrás comecei a estudar um texto novo de monetário, livro do Jorge Gari, um livro maravilhoso. Estou super animado, me sentindo estudante. Comprei lapiseira nova, estou fazendo conta. É ótimo. A gente se sente revigorado, que nem uma pessoa que volta para a academia e começa a fazer ginástica. Tal, se sente, estou me sentindo isso agora. Então, faço esforço para me manter atualizado, mas eu não estou na fronteira do conhecimento, produzindo conhecimento novo. O André alega que ele tem coisas originais. O local para ele divulgar o pensamento original dele são os top journals. E ele não faz isso. Ele fica escrevendo no caderno de sexta-feira do Valor. E esse não é o lugar para gente que tem ideias novas em teoria monetária. Eu acho estranho, acho muito polêmica a maneira como o André entra nesse debate. E eu insisto, se ele tem pensamento original, ele tem que publicar o pensamento original dele nos melhores jornais da área. Ele não tem feito isso. Elas são diferentes, né? Que é sobre a comparação com a casa de família, né? Comparar a economia de um Estado com a economia familiar. Você vai comentar um pouquinho para esclarecer isso? Um pouco mais? É uma pergunta ótima, associada a discussões que estão circulando por aí. E o ponto é o seguinte, a diferença entre a finanças familiar e de um país é que a renda de uma família está dada. Então, uma família tem que ficar dentro do orçamento dela. Né? E a renda de uma economia não está dada, o PIB varia. E se você acredita que o gasto público tem um impacto grande sobre o PIB, aí o governo pode gastar sem se preocupar muito com o orçamento, porque o próprio gasto gera crescimento, e esse crescimento vai gerar um ganho de arrecadação, e financia o gasto que originalmente foi feito. Então, essa é a alegação dos heterodoxos. Evidentemente, nós ortodoxos conhecemos esse argumento do Keynes. O argumento ele é logicamente absolutamente correto. A questão é saber se empiricamente, em geral, a economia brasileira opera em condições que o gasto público se autofinancia. E as estimativas que eu conheço de multiplicador fiscal para o Brasil mostram que o Brasil, em geral,
está mais perto de uma situação de uma família do que de uma economia com desemprego aberto keynesiano em que o gasto se financia automaticamente. Então, porque nós somos uma economia de baixa poupança, pressão inflacionária permanente, com juros altos. Então, nós somos uma economia que a restrição da oferta aqui é muito atuante. E isso faz com que a economia brasileira ela fique muito parecida com a economia de uma família. É comum as pessoas, cara, imagino que talvez alguém já esteja fazendo essa pergunta, as pessoas falam, mas você está falando da dívida? Você falou que a dívida no quadriênio do terceiro mandato do presidente Lula vai aumentar de 10 a 12 pontos percentuais. Isso vai fazer com que a dívida saia de 72% do PIB, vá para 82%, 84%. Ora, o Japão tem 200% de PIB de dívida. Se o Japão tem 200% do PIB de dívida, por que a gente não pode ter? Essa é uma pergunta que se faz muito. E a gente não pode ter. Porque a economia brasileira é totalmente diferente da economia japonesa. Quem faz esse argumento é totalmente ignorante, desinformado, e um economista sério faz esse argumento depõe contra ele. Não tem nada a ver os 200% de dívida PIB do Japão, os 80% do Brasil. Eu vou me explicar aqui. Se vocês não entenderem, por favor, volte a perguntar, porque essa é uma questão importante e ela tem que ficar clara. O Japão é uma sociedade que tem excesso de poupança. Poupa-se muito no Japão. Uma sociedade que tem excesso de poupança, o que acontece? Vive uma pressão deflacionária permanente. E juros zero, permanente. Só agora, com esse choque da Covid, que apareceu uma inflaçãozinha, os juros lá estão começando a sair de zero, mas daqui a pouco a inflação para e eles vão voltar a viver essa situação de pressão deflacionária permanente e juros zero permanente. O que acontece numa sociedade? Eles vivem no que ele chamava de armadilha da liquidez. É um setor privado, tão poupador, tão parcimonioso, que ele não gera poupança para manter a economia plena carga. Para a economia trabalhar plena carga, o Estado tem que fazer déficit. Então, o déficit público que aparece no Estado, no setor público japonês, ele é produzido de propósito para manter a economia plena carga. Para compensar o excesso de poupança do setor privado, o setor público tem que despoupar. E a maneira da gente ver que isso é verdade é que, apesar da dívida pública japonesa ser 200% do PIB, quando eu consolido o setor privado japonês com o setor público japonês, eu não tenho dívida, eu tenho crédito. O Japão é um país credor do resto do mundo. É um país que acumula ativos no resto do mundo. É um país que, apesar de ter uma população muito envelhecida, e em geral a gente imagina que uma população envelhecida, a poupança é baixa, a taxa de poupança do Japão ainda é maior do que a taxa de investimento do Japão. E se o Japão poupa mais do que investe, ele acumula recursos fora. A cada ano que passa, o Japão aumenta os seus créditos contra o resto do mundo. E você já viu, né? Olha o Brasil. O Brasil é totalmente diferente. O setor público brasileiro é endividado, o setor privado brasileiro é endividado, e você consolida o Brasil contra o resto do mundo. A gente é endividado, a gente tem uma pressão inflacionária permanente, a gente tem juros altos permanentes. Então, nós não temos espaço para endividados. Quem faz a cooperação com o Japão é um ignorante completo, desconhece completamente os dados básicos de contas nacionais. O Japão não é um exemplo do Brasil, porque todas as circunstâncias, como eu elenquei aqui, são absolutamente diferentes.